Você tem dificuldade de entender o texto bíblico? Talvez você vai nos cultos numa igreja evangélica e não consegue entender as coisas que o pastor prega, as coisas que os crentes falam. E eu quero que você saiba que você não está sozinho, porque a própria Bíblia reconhece que é difícil entender a Bíblia. Nós vemos também o próprio apóstolo Pedro afirmando que é difícil entender os escritos de Paulo. Então, é natural essa dificuldade de entender a Bíblia. E a verdade é que o processo de interpretação bíblica é uma coisa que você desenvolve ao longo da sua vida inteira. E nesse vídeo eu quero trazer 3 regras de interpretação bastante simples, muito simples, mas que vão transformar a maneira que você entende o texto bíblico, que vão transformar a maneira que você olha para a escritura. E eu espero que elas ajudem você a compreender as escrituras com mais clareza, com mais seriedade. E você precisa se lembrar, principalmente, da coisa mais importante, que você já recebeu a unção do Espírito Santo que te ensina todas as coisas. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos lembraria todas as coisas. Então, muito mais do que um processo meramente intelectual, e com isso eu não quero desprezar a parte racional, a parte das regras da hermenêutica e da exegese bíblica, porque senão eu não estaria fazendo esse vídeo, mas você precisa considerar também o lado espiritual, de se aproximar do Senhor, de confiar nele e entender que tudo que você tem é uma dádiva dele, inclusive a capacidade de entender a Bíblia. E a primeira regra de interpretação que vocês precisam aplicar na leitura bíblica para entender as escrituras com mais facilidade é: a escritura interpreta a escritura. Ou seja, nós devemos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Nós devemos interpretar um texto que é mais difícil de entender comparando com outro texto que trata do mesmo assunto e é mais fácil de compreender um texto paralelo, ou seja, que trata do mesmo assunto e que dá luz para um texto que é mais difícil de entender. Por exemplo, em Gálatas 6,17, Paulo escreveu que carregava no corpo as marcas de Cristo. O que será que significam essas marcas de Cristo? Será que eram boas impressões? Será que era as coisas que ele fez ao longo da caminhada dele? Será que era uma tatuagem? Paulo tinha tatuado no corpo a marca de Jesus? Será que isso significa que a gente precisa colocar a nossa foto de perfil, a nossa bio no Instagram com @Jesus? O que significa essas marcas de Cristo? E considerando o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 10 e 11, e também capítulo 11, versículos 23 ao 25, nós entendemos o que significa essas marcas de Cristo que Paulo fala em Gálatas. Porque nesses textos de Coríntios, Paulo também fala o que significa essas marcas de Cristo. As marcas de Cristo eram cicatrizes da perseguição. Eram as cicatrizes que Paulo adquiriu no seu corpo por ser perseguido, por ser castigado com vara pelos judeus, por ser castigado com couro pelos romanos. Então, com base no texto de Coríntios, onde Paulo fala sobre as marcas de Cristo, que eram cicatrizes da perseguição, nós entendemos o que Paulo queria dizer em Gálatas quando ele fala sobre as marcas de Cristo. Quer dizer, no texto de Gálatas, Paulo está falando: ninguém me perturbe, ninguém me incomode mais com essas coisas, porque eu tenho no corpo as cicatrizes da perseguição, porque eu tenho no corpo as marcas de Cristo. E considerando um texto bíblico, nós interpretamos outro texto bíblico e entendemos o significado desse texto bíblico. Outro exemplo dessa regra de interpretar a Bíblia com a própria Bíblia é o texto de João, capítulo 1, versículo 29, onde João Batista declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que João Batista tinha em mente quando ele disse essas coisas? Será que ele queria dizer que Jesus era um animal? Será que ele queria dizer que, assim como o Cordeiro, Jesus era manso, humilde e pacifista? Não, a gente precisa considerar o contexto bíblico. O que significava o Cordeiro na mente daqueles judeus? O que significava o Cordeiro na lei de Moisés e no Antigo Testamento? Quando nós lemos as escrituras do Antigo Testamento, nós percebemos no livro de Levítico que os cordeiros eram sacrificados pelo povo de Israel, pelos pecados do povo. E da mesma maneira, João estava fazendo uma referência, quer dizer,
Jesus ia ser sacrificado pelos pecados do mundo, da mesma maneira que os cordeiros eram sacrificados pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Quer dizer, olha, você pegou um texto bíblico e para entender ele, você considerou o contexto da Bíblia inteira. Nós pegamos outros textos bíblicos para entender um texto bíblico. E essa é uma regra que você precisa sempre considerar quando você interpreta a Bíblia. Quando você se deparar com uma passagem difícil, tenta consultar passagens paralelas, lendo comentários bíblicos, com bíblias de estudo, pesquisando estudos na internet também, fazendo perguntas, às vezes que você pode encontrar em sites de teologia, em sites de interpretação bíblica. Sempre tenha esse princípio em mente, de interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, de que um texto bíblico ele nunca está isolado da mensagem toda, da mensagem completa da Bíblia. E você precisa considerar esse texto dentro desse contexto. E isso nos leva precisamente para a segunda regra de interpretação. Nós devemos ler os textos bíblicos dentro do seu contexto. Existe um ditado bastante popular quando a gente estuda hermenêutica e exegese, que texto fora de contexto é pretexto, para dizer o que o texto não quer dizer. Então, nós precisamos interpretar os textos bíblicos. Quando nós lemos a Bíblia, nós devemos considerar o contexto. E que contexto? Bom, contexto imediato, ou seja, a frase em si, o contexto dos capítulos e das frases que antecedem e sucedem o texto, o contexto aproximado, ou seja, o livro inteiro, quer dizer, o que o escritor bíblico ele tinha em mente com o propósito do livro e como que essa frase ela se encaixa no propósito do autor, do escritor bíblico. A gente precisa considerar o contexto geral da Bíblia também. Como eu disse, a Bíblia é composta por 66 livros, escrito por cerca de 40 pessoas durante 1.500 anos, mas ela possui uma mensagem única. Do início ao fim, de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia possui uma unidade perfeita. Eu falei sobre isso no vídeo, sobre a inspiração divina das Escrituras, está aqui no canal. Mas quando você lê um texto bíblico, você precisa considerar o todo da mensagem de Deus. Quer dizer, como que isso se encaixa na mensagem geral da Bíblia? Que Deus criou o homem perfeito, que o homem foi corrompido pelo pecado, e que nós vemos no Antigo Testamento o povo sendo infiel e sofrendo as consequências do pecado. E no Novo Testamento Jesus vem, morre na cruz para perdoar os pecados da humanidade, e um dia Jesus voltará para estabelecer um novo céu e nova terra, onde habitaremos com ele pela eternidade. Como que esse texto que você está lendo se encaixa nessa narrativa geral e panorâmica das Escrituras? E existem vários exemplos que você pode considerar aqui, que eu posso dar para você. Por exemplo, na carta aos Coríntios, Paulo fala que as mulheres no culto devem usar o véu, porque a cabeça raspada é sinônimo de desonra. Quer dizer, a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Mas a gente precisa considerar o contexto histórico daquele texto. O que tinha no contexto daqueles coríntios, daquelas pessoas que iam ler a carta de Paulo, que poderia influenciar e afetar o significado daquelas palavras, de que a cabeça raspada é sinônimo de desonra. Ora, no Império Romano, as mulheres com cabeça raspada eram consideradas adúlteras. Por quê? Porque a própria lei romana garantia e afirmava que as mulheres que eram pegas em adultério deviam raspar a sua cabeça. Então, quando a mulher orava sem véu, com a cabeça descoberta, ela poderia ser associada com uma mulher adúltera, com uma mulher que foi castigada pela lei por cometer adultério. E Paulo vai dizer, não faça isso, porque se você orar ou profetizar com a cabeça descoberta, você pode ser associada com uma mulher que tem a cabeça raspada. E percebe como que você considerar o contexto histórico e entender o que acontecia ali no contexto do texto, isso muda a sua interpretação e traz muito mais clareza e muito mais significado para o texto bíblico. E a terceira regra de interpretação, bastante simples, mas muito importante para você entender o texto bíblico,
é que você precisa interpretar o texto literalmente, considerando figuras de linguagem e outros recursos linguísticos. O que isso significa? Significa que quando você lê um texto, você deve interpretá-lo literalmente, mas considerar e ponderar. Será que existe uma figura de linguagem? Será que existe algum recurso linguístico aqui que eu preciso considerar para entender esse texto bíblico mais corretamente? Por exemplo, Jesus disse que se seu olho pecar, você deve o arrancar e jogá-lo fora. Se a sua mão direita o leva a pecar, você deve cortá-la e jogá-la fora. Será que ele queria dizer então que os crentes deviam ser caolhos e sem uma das mãos? Será que Jesus estava dizendo para a gente se mutilar para não pecar? É claro que não. É claro que, na verdade, existe uma figura de linguagem de exagero, uma hipérbole. Quer dizer, Jesus estava dizendo, se tem alguma coisa que leva você a ser tentado, se tem alguma coisa que leva você a cobiçar alguma coisa e assim cometer pecado, você deve se afastar dessa coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com pornografia não devia ficar muito tempo sozinho no seu quarto com o celular na mão, ou uma pessoa que tem problemas com o alcoolismo ficar isolada com bebida. E é isso o que Jesus queria dizer. Toma cuidado, vigia, se afasta daquilo que leva você a pecar. Jesus não queria dizer literalmente que você devia cortar a sua mão, que você devia arrancar o seu olho. Então, sempre que você lê um texto bíblico, você deve se considerar, cara, o que o autor bíblico ele tinha em mente quando ele escreveu essas palavras? Será que ele queria apenas fazer uma descrição? Será que ele queria trazer uma ordenança e me dar uma ordem? Será que, na verdade, ele estava usando uma figura de linguagem de exagero? Porque, por exemplo, se você lê o livro de Reis e considerar tudo aquilo que é descrito nos dois livros de Reis como ordens, você está lascado. Porque desde a época dos juízes até a monarquia, nós vemos o povo de Israel pecando e insistindo, obstinado em desobedecer ao Senhor, em trocar a glória de Deus pelos ídolos dos povos vizinhos. E nós vemos isso se manifestando nos comportamentos. Por exemplo, lá em 2 Reis 16, nós vemos o rei Acaz de Judá e o sacerdote Urias profanando ali o templo e, por ordens do rei, o sacerdote imitando adorações que eram pagãs, que ele tinha aprendido com Tiglat-Pileser, o rei da Síria. Lá no capítulo 16 de Reis, você lê isso. Quer dizer, será então que quando um rei, quando um político vir e mandar eu fechar minha igreja e parar de pregar o evangelho, eu devo seguir aquele exemplo de Urias e de Acaz? Não. Você precisa considerar, cara, aquilo é simplesmente uma narrativa, é simplesmente uma descrição da infidelidade do povo. E que o autor bíblico, o escritor de Reis, ele tinha um propósito quando ele colocou aquela narrativa dentro daquele livro. E, bom, recapitulando, basicamente são 3 regras de interpretação que são simples, mas que envolvem todo um estudo aprofundado nas escrituras, toda uma maneira de você entender a Bíblia. A primeira regra é que a escritura interpreta a escritura, ou seja, nós precisamos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. A segunda regra de interpretação diz que a gente precisa considerar o texto literalmente, considerando figuras de linguagem, considerando o que o autor bíblico queria dizer, se era uma narrativa, se era uma ordem. Nós precisamos entender o significado do texto. Se trata de uma parábola, se trata de uma narrativa. E a terceira regra de interpretação que nós vimos é que nós devemos ler o texto sempre dentro do contexto. Quer dizer, nenhum texto está isolado, ele sempre está dentro de uma mensagem de um livro bíblico, ele sempre está dentro de uma narrativa bíblica, ele sempre está dentro de um contexto imediato ali nas próprias palavras do versículo, e você precisa considerar o contexto do livro para entender a Bíblia melhor. E eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, que você possa crescer no conhecimento das Escrituras, porque ler a palavra de Deus e ler a Bíblia não é uma coisa que é apenas para os monges, apenas para os teólogos, apenas para os pastores. É uma coisa para todo mundo e envolve amar a Deus
acima de tudo. Que você possa se aproximar das escrituras não apenas com objetivos intelectuais, com objetivos meramente teológicos, mas de realmente se aproximar do Senhor e ouvir o Senhor falando ao seu coração. Que você possa meditar nas escrituras e guardar a palavra do Senhor no seu coração para que você não peque contra ele. Que você possa se alegrar em Deus, que você possa ter prazer no Senhor e alegria em ler as escrituras. Se você foi abençoado, eu peço que você deixe o seu like e que você também se inscreva nesse canal, onde eu tenho produzido um conteúdo relevante de boa teologia, de interpretação bíblica, vídeos como esse, e eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Até mais!